Olá para você que acompanha o meu canal, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a nossa reflexão astrológica para a terceira semana de dezembro, de 13 a 19. É uma das semanas mais importantes da astrologia, mas a mais esperada eu acredito que seja a próxima semana da grande conjunção Júpiter e Saturno, né? Mas nessa a gente tem aqui uma lua nova que é também um eclipse solar. A gente tem também essa semana Vênus ingressando em Sagitário e Júpiter e Saturno ingressando no signo de Aquário. Então é bastante movimento. Vamos ver aqui no dia a dia como tudo isso vai se desenrolar, né? Pensando nos fatores previsionais e eletivos. No dia 13, a Lua fica fora de curso, então não temos nenhum movimento do céu, nem de aspectos exatos e também de mudança de planeta luminar por signo. O que no sentido eletivo, né, pensando no tema eletivo, não é ideal para os inícios. Então fiquem atentos a inícios importantes, definições importantes também não são recomendadas, né? O que é recomendado quando a Lua está fora de curso é manter o curso natural das coisas que a gente vem fazendo. Então não quer dizer que você não possa ter uma conversa importante ou fazer alguma coisa, desde que esteja relacionado com um tema já existente, né? Para início não é tão adequado, né? E aí no dia 14 é que a gente tem uma movimentação importante no céu, já dos primeiros movimentos da semana bem fortes, né? 7h42 a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Mercúrio, depois às 9h14 ela vai formar um aspecto harmonioso a Marte. Então Mercúrio está aqui em Sagitário, está no exílio, e a Lua chega exatamente nesse ponto onde impulsiona o ritmo, né? Porque Sagitário é um signo de fogo, quente, seco e ainda mutável, então a gente vê um movimento dinâmico já no começo da segunda-feira. O ritmo dos acontecimentos é um pouco mais acelerado, o pique das pessoas, o ânimo das pessoas também, ele não é tão amistoso, né? Pode ser um pouco expansivo, um pouco não, bastante expansivo, mas não tem uma característica tão amistosa, né? Apesar de não ser um aspecto desafiador, eu não penso assim numa dificuldade de relação entre as pessoas, mas vocês vão perceber que é tudo assim agitadinho, né? As coisas pegam a gente meio no sentido da pressa, um pouquinho. E quando for às 13h16 é que a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está o Sol, que é o momento da fase nova da Lua e que também vai acontecer um eclipse. Esse é um eclipse solar. Mas no Brasil ele não vai ser total, né? Ele vai ser parcial. Ele será total na região da Patagônia, ali na Cordilheira dos Andes no Chile também. Aqui no Brasil é parcial. O tempo total dele ali na Patagônia é de 2 minutos. Então, na astrologia clássica, o tempo máximo do eclipse, na formação total, é que leva a uma repercussão em anos, né, dos efeitos dele. Então isso quer dizer que esse eclipse ele traz efeitos para os próximos 2 anos, né? E ele vai acontecer então aqui dentro dos temas de casa 9. Esse é o gráfico das 13h16 para o horário de Brasília, né? Então a casa 9 tem muitos temas, é uma casa boa, mas é uma casa cadente, ela não imprime tanta atividade e tal. Mas o que tem aqui dentro de casa 9 que pode ficar muito evidente em termos dos temas, né? O primeiro é o que envolve a religiosidade geral, espiritualidade. Então, o próprio conteúdo, né? Os próprios dogmas, enfim, o que se transmite dentro das religiões, o que se professa ali nas religiões ou ambientes espiritualistas é que fica evidente. Então, por exemplo, a gente pode ter durante esse período situações que fiquem à tona, que venham à tona, ligados a esse tema. Então, tanto o conteúdo das religiões como as pessoas que lidam com esse tema das religiões ou da espiritualidade tomam uma certa evidência. E vocês percebem que Marte aqui no signo de Áries está na primeira casa e em trígono aqui com Mercúrio exato, né? E a Lua tinha acabado de sair do trígono com Marte para formar conjunção com o Sol. E a posição de Marte em Áries, ela é de iniciativa, o aspecto de trígono é harmonioso e Marte está no seu próprio domicílio. Isso pode repercutir em algumas iniciativas, em atitudes diretas, às vezes de alguma pessoa específica ligada a esse tema. Então, me parece colocar em evidência certas pessoas, né, assim, ligadas aos temas da religiosidade. Então, tudo o que disser sobre a religiosidade, como eu disse para vocês, o próprio tema, né, o que se professa nas religiões ou temas espiritualistas, as pessoas ligadas, os ambientes ligados a isso também, pensando no ambiente físico também, né, as igrejas, templos, centros, terreiros e etc.
eles acabam também tendo essa evidência durante essa fase. Outro tema que também aparece bem forte aqui dentro da casa 9 é o que envolve as distâncias longas, né? Tanto que na carta natal, essa casa do mapa representa as viagens importantes da vida. E as viagens longas, né, as distâncias longas são percorridas por aviões ou por navios, né? A gente está falando de deslocamentos entre países, por exemplo. Então, esses temas também envolvendo a parte aérea, né, como a parte marítima também ficam mais evidentes, por questão de ser os transportes que levam para outros locais. E essa característica sagitariana, ela é quente, né? Então, a gente pode pensar não só em temas harmoniosos, pensando nesses fatores, mas algumas coisas às vezes não muito agradáveis. Mas o que se tem de burocracia no entorno ligado aos temas também, como podemos pensar o tema do turismo em geral, né? Ou da indústria aérea, por exemplo, também vai ficar evidente. Então, a gente pode ter temas, assuntos, situações que se desenrolem também. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que um eclipse ele nunca é suave, desestrutura mesmo, né? Tanto que na astrologia clássica, né, o eclipse é uma ocultação de um dos luminares, né? Então isso representa, no caso do eclipse solar, ocultação parcial aqui para nós no Brasil da luz do sol. Então ele fala de perda de prestígio, às vezes de assuntos que não são agradáveis envolvendo esses temas. Por exemplo, às vezes pessoas ligadas à religião ou espiritualidade que acabam passando por situações de falta de prestígio ou de vergonha, né? Que toda essa característica sagitariana desses planetas aqui, luminares, né, e o Mercúrio, estão dispostos por Júpiter. E o almutem desse ponto exato aqui do eclipse, 23 graus de Sagitário, é Júpiter. E Júpiter ainda está em Capricórnio, ele só muda no sábado para Aquário. E Júpiter em Capricórnio está em queda, e um planeta em queda representa vergonha, ele representa alguma coisa que está fora do contexto. Eu costumo sempre associar com algum exemplo para entender melhor, né? Imagina que você é expert num determinado tema, vamos supor, você gosta de música popular, e de repente você vai a uma festa onde todo mundo entende de música clássica, música erudita mesmo, e aí ali no meio todo mundo está conversando sobre música erudita, e de repente você acha que conhece de música erudita e solta uma pérola ali que não tem nada a ver. Então você passa uma vergonha, você está num ambiente que não é teu e você não tem domínio sobre o tema, mas ao invés de ficar caladinho, você se posiciona de uma maneira inadequada. É assim que um planeta em queda funciona, ele é atrapalhado, ele não está no domínio. Então, Júpiter, nessa condição de expondo o eclipse, não é tão legal. Eles podem representar justamente o quê? Para as pessoas ligadas a esses temas, às vezes situações atrapalhadas, às vezes vergonha mesmo, uma situação que não é, coloca a imagem da pessoa de uma forma não agradável, ou mesmo desenrolar de coisas que abalam o tema, né, a organização desses temas. E aqui na Casa 9 também tem os ambientes ligados ao ensino superior, né, universidades de maneira geral. Então, também repercussões envolvendo esses temas acontecem durante essa fase. Lembre-se que nós estamos falando de Casa 9 para o horário de Brasília, né? Se você estiver num outro país, vai cair uma outra casa do mapa e vai dizer sobre outros eventos. A gente está falando aqui de características ligadas ao horário de Brasília, então ao Brasil, certo? Então, tudo isso aqui envolvendo Casa 9 traz esse movimento aqui com essa característica do eclipse, certo? E depois do eclipse é o momento em que Vênus vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter, então aí Vênus está fraca e Júpiter também, então esse sexto aqui ele não tem um poder construtivo, mesmo envolvendo dois benéficos, ele não é nada produtivo, tá, gente? Então não tem uma característica muito boa para investimentos, ele não é muito interessante para diversão, para lidar com artes, com criatividade, não é nada agradável. E por isso, para efeitos eletivos, desconsiderem esse momento aqui para inícios ou assuntos importantes, tá? No dia 15, na terça-feira, então à meia-noite e 35 a Lua ingressa em Capricórnio, mas durante o dia 15 ela não vai formar novos aspectos depois que ela entrar em Capricórnio.
que merece uma atenção importante. A gente tem outros movimentos se desenrolando aqui no céu. Mercúrio chegando a um trígono com Marte, né, que é o exato. A gente já tinha visto no dia 14 que ele já Mercúrio estava em 20 graus ali de Sagitário e Marte em 20 aqui de Áries, mas eles vão chegar no mesmo grau e minuto aqui a 1h23 no dia 15, né? Esse é um aspecto bem impulsivo para os temas de Mercúrio, né? E também de Marte vai absorvendo uma característica de Mercúrio e ele fica ativo, que pode ser bom dependendo do que você pretende com a comunicação, né? Tá? Porque, assim, uma característica importante de Marte é que ele é seco e ele leva a uma realização objetiva, né? Então, a gente tem facilidade a alcançar o objetivo com as palavras, com a conversa, com a comunicação. Por exemplo, se você posta uma promoção, alguma coisa importante durante esse momento, pode ter um resultado positivo porque ele leva à conclusão das coisas, né? Porém, gente, Mercúrio está aqui no exílio, ele não está muito forte, né? Então, o aspecto que ele vai formar com Marte vai pegar Marte bem ativo, então tem que manter bastante atenção a maneira como se pronuncia durante esse momento aqui, como coloca as coisas. Para a burocracia, os papéis, que também são temas de Mercúrio, tem que manter atenção. Não é muito bom, não é uma característica muito agitada, muito rápida. E transportes também pega muita velocidade, não é agradável também, né? Às 10, Vênus forma um aspecto de sexto com Saturno. Então, ela está no último grau aqui de Escorpião e Saturno no último grau de Capricórnio. É um aspecto leve. Vênus está fraca e nesse sexto ela encontra com o Saturno um tanto forte aqui no próprio domicílio, né? E se vocês perceberem, está na face do Sol no termo de Marte, não tem assim tanto poder. Então, é um sexto que talvez a gente não sinta muito potencial construtivo, equilibrado e de segurança para investimentos, né? Mas logo em seguida, né, quer dizer, algumas horinhas depois, às 13h21, Vênus ingressa em Sagitário. Ela vai deixar esse campo de Escorpião aqui, que é o ponto de exílio dela, e entra em Sagitário. Só que em Sagitário ela fica peregrina, ela não tem nenhuma dignidade essencial aqui, né? Não rege Sagitário, não se exalta Sagitário, não rege a triplicidade do fogo. Vai entrar aqui no comecinho no termo de Júpiter e na face de Mercúrio. Então não é tão bom nesses primeiros momentos aqui para Vênus. E, enfim, ela está disposta ainda por Júpiter. Júpiter ainda está em Capricórnio aqui em queda. Esses primeiros momentos de Vênus em Sagitário não são tão agradáveis para investimentos, para os assuntos relacionados à parte criativa, sentimentos, né? Eu penso em fatores bastante idealistas, às vezes se encontrando um pouco de dificuldade para a realização prática, certo? E aí, no dia 16, na quarta-feira, a gente tem a Lua chegando a um aspecto bem desafiador a Marte, né? Que vai acontecer aqui às 12h32, é esse aspecto que já aparece. A gente está com a Lua aqui num ponto bem ruim, no exílio dela, né? E Marte muito forte. Esse é um aspecto bem irritado, enjoado, assim, insatisfeito. Tem que manter muita atenção. Para efeitos eletivos, desconsiderem esse momento para início. Não é bom, não é mesmo, nem um pouquinho. Ele é bem insatisfeito, irritado mesmo. E, enfim, para fatores previsionais, tem que ficar atento ao quanto se deixa levar por um clima da irritabilidade. Parece que tudo incomoda um pouco. Às vezes ele é apressado demais. Enfim, não é uma característica tão produtiva, equilibrada. É um clima dinâmico, disso vocês podem ter certeza. A gente está falando de uma quadratura de signos cardinais e Marte está bem agitadinha, então isso vai imprimindo um ritmo bem acelerado para as coisas. Pode ser que vocês sintam assim que não dá tempo de fazer tudo o que deseja, né? E é só isso no dia 16. Dia 17, legal, já começa às 2h04 com Saturno ingressando aqui no signo de Aquário, né? Então tá aqui, ó, 0 de Aquário. E esse 12h04, né? Esse mapa aqui é o mapa das 6 horas da manhã para o horário de Brasília. Quando o Saturno ingressa em Aquário, ele está no domicílio diurno dele, né? E o Aquário, no meu ponto de vista, carrega algumas características um pouco controversas entre si, né? Se a gente olhar bem na base das características da natureza de Aquário, né?
ele tem uma característica ativa, né, que os antigos chamavam de gênero masculino, ativo, mas ele também é quente e úmido, e a umidade não coincide, assim, ela não flui muito bem com uma característica muito ativa, porque a umidade dá bastante permeabilidade. E o que eu penso que é desafiador de Aquário é justamente porque ele tem uma característica de expansão interna, é muito mental, mas ao mesmo tempo se envolve demais com as coisas do meio, né? Representa um envolvimento muito forte com as coisas do meio. E ainda tem um modo de ação fixo, que é rígido. Então é bem controverso ser fixo e ter o gênero masculino ativo ao mesmo tempo, porque é como se cada um caminhasse para um lado. Então eu penso, já até falei para vocês no vídeo que eu fiz sobre a conjunção Júpiter e Saturno no começo do ano, que essa conjunção que vem, ela traz um pouco de tudo, né? Então eu penso mesmo que Saturno ingressando em Aquário, ele está no domicílio diurno, e ele é um planeta bem relacionado à crítica, né? À observação, ao pensar maior das coisas. Então a gente pode ter esse período de Saturno em Aquário como anos em que dá abertura para todos se colocarem, né? Mas isso não quer dizer que o fato de todos se colocarem alcance o resultado que esperem, né? Ele é bem mental, isso eu posso dizer, é muito teórico, ele é muito do pensamento, não tem uma característica muito prática, muito realizadora e também bem extremista, né? A gente vai falar mais disso na semana que vem. Depois, às 2h34, a Lua vai chegar a uma conjunção com Júpiter, né? E é uma conjunção em que pega a Lua ainda em Capricórnio nesse momento, né? E ela vai encontrar com Júpiter aqui ainda em Capricórnio, então tanto a Lua como o Júpiter estão bem fracos, estão debilitados e não é uma conjunção muito auspiciosa que leva a mudanças fortes e importantes, né? Eu penso assim que é importante ficar atento para não imprimir mudanças aqui, porque as mudanças podem trazer um resultado reverso daquilo que se espera. Quando for às 3h27, a Lua ingressa em Aquário, e daí logo em seguida ela já forma a conjunção com Saturno, porque Saturno acabou de ingressar em Aquário, né? Bom, Saturno tá bem ali, mas a Lua não tem dignidade nenhuma em Aquário. E ela vai tomando a forma de Saturno, porque Saturno é mais pesado, né? Então é aquele tom mais crítico, ele é expansivo. Eu penso assim que em termos de ideias, de abertura do pensar, é bom, porque amplia mesmo a capacidade de enxergar as coisas e tal. E também por um fator da criticidade, porque Saturno é bem ligado a isso. Em temas eletivos, essa conjunção pode ser boa para os assuntos que precisam de uma visão bem teórica, mental, conceito. Por exemplo, vamos supor que você esteja desenvolvendo alguma coisa e precisa trazer ideias, né? Pode ser o adequado, mas ela não é muito prática para a realização cotidiana, tá? Às 7h16 é o momento em que a Lua vai formar um aspecto harmonioso com Vênus, que acabou de ingressar em Sagitário ali nos dias anteriores, né? Bom, então a Vênus está bem assim, precária, está peregrina, está debilitada, né? A condição peregrina é uma debilidade também. E a Lua da mesma forma, peregrina aqui no signo de Aquário, sem nenhuma dignidade. Esse sexto não é agradável, ele não é harmonioso para investimentos, para compras de objetos importantes, assuntos que envolvam valor, que envolvam estética, que envolvam sentimentos, que envolvam a sexualidade, que envolvam as artes, né? Não é tão bom. No dia 18, na sexta-feira, a gente vai ter a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Marte, às 19h08. Mas ela continua ainda peregrina aqui em Aquário, não tem dignidade nenhuma. E vai encontrando a Marte muito ativo, animado, empolgado e rapidinho. Então, pode ser um momento para tomada de iniciativa, né? Porque Marte está forte no seu próprio domicílio, então ele instiga tentar, né? Instiga a tentativa, instiga a se arriscar um pouco mais, ele instiga ir adiante. Então pode ser um momento que no campo eletivo pode ser bom para as iniciativas e inícios aqui também, né? E quando for aqui no dia 19, no sábado, então aí é a vez que Júpiter chega aqui ao signo de Aquário, né? Primeiro a gente começa às 4h49 com a Lua formando um aspecto harmonioso a Mercúrio. Mercúrio está debilitado no exílio e a Lua, antes de ingressar em Peixes, né, ela vai estar aqui em Aquário ainda quando ela formar um aspecto com Mercúrio. Ela está peregrina, né, aqui, ela vai estar aqui com um pouquinho de dignidade aqui, só a dignidade da face,
mais expansivo em nível do pensamento prático, pensamento básico, a parte mais racional. Pode ser bom para ideias, pode ser bom para encontrar formas, né, de fazer as coisas. Ele é mental, é bom para estudar também, muito bom, né? Mais do que isso, não acredito muito em facilidades, né? Porque tanto o Aquário como o Sagitário são signos quentes, eles não levam muito à profundidade das coisas, né? A Lua vai formar um sexto com o Sol às 5h45, pegando o Sol aqui em Sagitário, e ela vai estar em Aquário ainda quando ela formar esse aspecto harmonioso com o Sol. Da mesma maneira, né? Ele vem com essa característica bem cheia de ideias, de pensar, muito teórica, mas assim, o sexto é um aspecto leve, talvez a gente nem perceba tanto essa influência cotidiana. E para assuntos eletivos não é assim tão forte também, para inícios, né? Depois a Lua vai ingressar em Peixes, é aí que começa a graça aqui do dia 19, né? Porque Peixes é um signo regido por Júpiter. E quando a Lua ingressar em Peixes, ainda Júpiter vai estar em Capricórnio, mas aqui, ó, 9h39 ela ingressa em Peixes, às 10 horas, alguns minutos depois, 10h07, Júpiter entra em Aquário, então ele já saiu da debilidade, ele já saiu do ponto de queda, e Júpiter é um dos regentes da triplicidade do ar, junto com Saturno e Mercúrio, e então ele está um pouquinho melhor, né? Pouquinho, consideravelmente melhor do que em Capricórnio, bem melhor, tá? E aí então essa Lua que está disposta por Júpiter, ela vai para um campo bem do idealismo mesmo, bastante idealista, pensativa, às vezes até uma amplitude um pouco maior sobre planos, ideias, pensamentos grandes sobre a vida, tal, né? E isso vai acontecer aqui no sábado. Esse gráfico aqui é o gráfico do momento exato em que Júpiter ingressa em Aquário, ó, 00, né? Às 10h07. Então eu falei, eu vou fazer o gráfico, colocar o gráfico do momento exato, porque Júpiter é o grande benéfico, né? Ele está sendo tão esperado ingressar em Aquário e deixar a debilidade dele aqui em Capricórnio. Então esse é um momento que para a gente avaliar aqui em tema eletivo. Júpiter ingressa em Aquário, mas ingressa na casa 12, né? E a casa 12 é uma casa dos términos, das conclusões, ela não é muito auspiciosa. Assim, a gente não pode colocar formação generalizada, porque vamos supor que a pessoa trabalhe no hospital. O hospital é tema da casa 12, trabalhe num local relativo a sofrimentos, por exemplo, é tema de casa 12, trabalho com animais de grande porte, por exemplo, né, em zoológicos, aí sei lá, é tema de casa 12, então não dá para generalizar, mas de maneira ampla, né, os temas da casa 12 envolvem as coisas não agradáveis, né, o inconsciente, os medos, as aflições. E então Júpiter ingressa aqui, eu penso quase que como se fosse uma libertação, né, das dores, do sofrimento. Mas, gente, não acreditem que as coisas mudem da noite para o dia. Então, não é a conjunção de Júpiter e Saturno, o ingresso dos dois em Aquário, que vai trazer de uma hora para outra uma mudança radical, né? Vocês já percebem que assim que Júpiter entra em Aquário, ele já está no mesmo grau que Saturno, já podemos considerar como uma grande conjunção. Mas eles vão chegar no mesmo grau e minuto no dia 21, né? 2 dias depois. E é um momento importante porque ele vai durar 20 anos, né? As grandes conjunções, elas duram 19 anos e pouquinho. Então, nos próximos 20 anos, a gente vai ter essa tônica e a característica da natureza dessa conjunção vai dizer sobre as questões comportamentais da humanidade, tá? Não só sobre eventos menores e tal, porque quando a gente trabalha com os temas mundanos, essa é uma das técnicas amplas. Dentro dela tem várias outras menores para a gente poder analisar um campo do local, né, específico. Vamos supor que a gente escolhe o Brasil, então a gente calcula para Brasília. Depois disso, que tem? Ingresso do Sol em Áries, é uma coisa bem importante. A gente tem as lunações, tem os eclipses que acontecem, então a gente vai analisando de fora para dentro. As grandes conjunções dizem respeito mesmo ao comportamento da humanidade e os grandes arranjos que vão se fazendo nas questões políticas maiores envolvendo o todo, né? Essa que envolve Aquário, vou falar um pouquinho mais para vocês na próxima semana, mas para mim
ela é um pouco desorganizada e muito ampla, né? Quer dizer, por um lado, eu penso que nos fatores tecnológicos pode ser bem interessante, corrida espacial parece que volta forte, né? Mas, por outro lado, assim, se a gente pensa em comportamento das pessoas, da população, é bem desorientada, desorganizada, eu penso. Mas eu vou falar mais para vocês aí na próxima semana, tá bom? Bom, pessoal, e aí ainda no sábado a gente vai ter a Lua chegando no aspecto desafiador a Vênus. Então a Lua vai estar em Peixes, numa quadratura com Vênus. Não é tão ruim, porque Vênus se exalta aqui em Peixes, né? Então ela ameniza um pouco esse teor da quadratura. E aí tanto a Lua como Vênus estão sendo recebidas por Júpiter, né? Que é a regente tanto de Peixes como de Sagitário. E é um aspecto que eu vejo, assim, uma quadratura que não é ruim, né? Pode ser uma quadratura que impulsiona para tomadas de decisões envolvendo os assuntos ligados a valores, ao campo de sentimentos, né? Quando envolve Vênus e Lua, envolve questões sentimentais, afetivas, os vínculos mesmo. Pode ser um momento até bem interessante para tudo isso, tá bom? E é isso, gente, para essa semana. Eu não vou falar mais tanto porque o vídeo já tá ficando meio longo, né? Na semana que vem, então, eu falo mais sobre a grande conjunção, tá bom? E também a gente vai ter o ingresso do Sol aqui no signo de Capricórnio na semana que vem. Um abraço forte para vocês, então até mais.